Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um encontro, estudando a disciplina Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Este manual que possui como autor o pastor George Wood e o subsídio teológico do pastor Gunnar Berg de Andrade. Entendo, acredito que os irmãos já estudaram, já leram o texto previamente. É importante que os irmãos tenham, além do manual de estudos, a Bíblia Sagrada é fundamental para que os irmãos possam estar conferindo aquilo que está explanado no manual. Também um caderno de anotação para os seus apontamentos. Desejo a todos uma aula abençoada. Professor Márcio Tarcísio com vocês. Eu sou da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte. Para nós, uma alegria poder contribuir com os irmãos e estar com os irmãos no estudo dessa matéria tão edificante. A partir desse momento, estudaremos a lição de número 4. Você pode abrir o seu manual de estudos a partir da página 180, e a lição 4, ela tem por título o Ministério de Estevão, e abrange o texto de Atos, capítulo 6, versículo 1, até Atos 8, versículo 1 também. Então, a lição 4, o Ministério de Estevão. Eu convido os irmãos a pegarem as suas Bíblias, tomem a sua Bíblia, abramos no livro de Atos, capítulo 7, leremos os versículos 54 a 60. Diz assim o texto sagrado: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Senhor, meu Deus, Pai Celeste, Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, por este texto sagrado, Senhor, tão edificante, que nos leva a refletir sobre a postura de um verdadeiro servo teu, servo que não teme a morte, servo que tem experiências contigo, servo que pode, diante das perseguições, das acusações, manter-se íntegro e assim, Senhor, glorificar o teu nome. Pedimos, ó Pai, nos ajuda nesta aula, ajuda cada irmão, cada irmã, tu és aquele que conhece o nosso viver, tu sabes, Senhor, como somos, intimamente nos conhece. Ajuda-nos, ó Deus, suplicamos a ação do teu Espírito, pois assim precisamos, dependemos da iluminação, do auxílio do Paracleto. Assim, ó Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, neste momento nos deteremos a estudar a lição de número 4. Essa lição ela é composta por 2 textos e ela vai justamente trabalhar, nos levar à reflexão sobre a vida, o trabalho, o ministério de um diácono da igreja primitiva, Estevão, esse que é o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, Estevão entre os 7 é o título do texto de número 1, que abrange o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 15. Então, Atos, do capítulo 1 até o capítulo 8, inclui 3 formas como Satanás procura derrotar a igreja. A igreja, irmãos, é um projeto de Deus. O inimigo sabe disso. E o inimigo tem tentado, desde a fundação da igreja, desde a fundação do mundo, o inimigo tenta frustrar os planos de Deus. Mas o Senhor Jesus nos asseverou que as portas do inferno
não prevalecerão contra a sua igreja. No entanto, o inimigo sagaz, ele tenta de diversas formas atrapalhar o progresso, a marcha triunfal da igreja. E o nosso livro, o comentador, ele apresenta 3 formas como o inimigo lhe tenta justamente atingir a igreja. A primeira forma que o inimigo tenta atingir a igreja, barrar sua marcha triunfal, o seu caminhar, é através da perseguição. Isso o autor está citando, analisando os relatos contidos em Atos, do capítulo 1 até o capítulo 8. Então, analisando a história da igreja, neste trecho histórico, nós vimos que os líderes da igreja são alvos de perseguição. Pedro e João e outros apóstolos, eles encararam os ataques do inimigo. Alguns foram espancados, outros colocados na cadeia. Então, a perseguição, ela nunca foi e não deve ser surpresa para a igreja. O inimigo se levanta. Aqueles que se comprometem com Cristo, irmãos, serão perseguidos. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim eles perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a estratégia da perseguição, irmãos, sempre foi utilizada pelo inimigo para barrar a igreja, para paralisar a igreja. Outra estratégia utilizada pelo inimigo tem sido a sedução. E na última aula, a aula da lição de número 3, nós vimos que o inimigo ele conseguiu seduzir 2 crentes, um casal, que fazia parte, que integrava a igreja primitiva, Ananias e Safira, que com ciúmes, talvez dos elogios que haviam sido proferidos a Barnabé por ter vendido a sua propriedade e trazido os bens e depositado ali o dinheiro, o recurso aos pés dos apóstolos, eles por ciúme ou por essa necessidade de afirmação. Existem, irmãos, pessoas que têm sede de reconhecimento, né? E a motivação do servir não é correta, é uma motivação distorcida. Então, o inimigo conseguiu seduzi-los ao ponto deles mentirem aos apóstolos, não aos apóstolos, mas mentiram a Deus e foram punidos por isso. Então, eles acreditaram em suas mentiras, na mentira do inimigo, e o ato de justiça divina, ali, naquele contexto em que eles pagaram com suas vidas. Ananias morre primeiro, depois a sua esposa, porque haviam combinado entre si em mentir, em enganar. Aquele ato, irmãos, aquele episódio trouxe um grande temor, como falamos na aula anterior, não só no contexto da igreja, mas da sociedade. Aqueles que ouviam falar desse episódio ficaram admirados, atemorizados, ao ponto de que alguns que não eram honestos, alguns que agiam com hipocrisia, se afastar, mas também aqueles que tinham sede de Deus virem à igreja, e o evangelho cresceu grandemente. Outra forma, irmãos, que o inimigo tem utilizado, outra estratégia para barrar, para derrotar a igreja, tem sido a divisão, também os conflitos internos, conflitos ali no seio dos irmãos, né? Os irmãos, às vezes, discordam por coisas mínimas, às vezes também por coisas importantes, mas o inimigo tem, irmãos, ainda hoje utilizado essa estratégia. Atos 6 revela 2 tipos de conflitos que a igreja primitiva enfrentou. O primeiro conflito foi entre os irmãos, entre os crentes. Um conflito ali entre aqueles que faziam parte da cristandade
E o segundo conflito foi entre Estevão, o diácono Estevão, e alguns membros da sinagoga. Conflito esse que tem por fim a execução, o martírio deste grande homem de Deus. Então, como foi que os apóstolos responderam ao conflito que está descrito em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7? Primeiramente, o autor ele nos apresenta que esse problema na igreja primitiva surgiu porque o número de discípulos aumentou. Meus irmãos, é propósito nosso que a igreja esteja cheia, que a igreja esteja crescendo, mas a gente precisa entender também que quanto mais a família cresce, mais pontos de vista divergentes teremos, mais embate teremos. Então, a igreja cresceu. E com o crescimento da igreja, que foi uma bênção, também vieram os problemas decorrentes desse crescimento. É necessário, vez por outra, parar, analisar, como quem faz uma viagem, parar e olhar como é que está o pneu, calibrar, verificar como é que está o óleo, analisar e resolver os problemas enquanto eles estão pequenos, antes que eles se avolumem e ganhem uma proporção maior. Então, o problema surgiu porque o número de discípulos aumentou. Atos 6:1 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6:1. Então, o que o texto nos afirma é que com o crescimento da igreja, nós tínhamos ali naquele contexto, a igreja tinha entre os seus membros crentes que falavam o hebraico, a língua hebraica, apesar de também falar o grego koiné e também falarem ali em Jerusalém o aramaico, possivelmente, mas que esses crentes judeus, parte deles que são chamados crentes hebreus, eles ainda guardavam essa ligação com o hebraico. Então, eles eram chamados de crentes judeus de fala hebraica, mas também existia também um outro grupo de crentes, que eram judeus que não falavam hebraico, falavam o grego, eram judeus helenísticos. Então, existia já esses dois grupos convivendo ali no contexto da igreja. E o que o texto nos assevera é que os judeus de fala grega, eles reclamaram, eles murmuraram mesmo, eles trouxeram à tona que as suas viúvas, elas estavam sendo desprezadas, elas não estavam tendo a mesma assistência em suas necessidades, não estavam sendo supridas na medida, na proporção que davam atenção àqueles judeus, aquelas viúvas de fala hebraica. Então, isso gera um dissabor, isso gera uma reclamação. E essa reclamação, essa murmuração, de forma clara, ela vem até os apóstolos, vem até a liderança da igreja, que precisavam tomar conhecimento desse episódio. Trago aqui, irmãos, um ponto importante, que é importante que os líderes eles tenham a graça, a sabedoria, para poder ouvir as queixas, ouvir as considerações, ouvir também as murmurações com sabedoria e não nos precipitarmos em nossos julgamentos ou autodefesa, mas pedimos ao Espírito Santo a graça, a sabedoria para conduzir cada situação. Logo, irmãos, precisamos de graça, de sabedoria para ouvir, para sentar, para dar atenção àqueles que estão sob os nossos cuidados. E com graça, com sabedoria, na dependência do Espírito Santo, tomamos as decisões que converjam, E com graça, com sabedoria, tomamos as decisões,
os melhores encaminhamentos para que esses problemas sejam dirimidos ali no contexto de igreja mesmo, entre liderança e liderados, entre os irmãos, de forma fraterna, de forma respeitosa, para que o bom nome do Senhor seja glorificado. Então, Atos 6:1 diz que o conflito foi entre judeus gregos e judeus hebreus. Como eu falei, os judeus gregos, eles não falavam o hebraico, falavam o grego apenas, enquanto que os judeus hebreus ainda mantinham a tradição de sua língua nativa. Então, os apóstolos, eles, ao ouvirem essas murmurações, ao tomarem conhecimento desses conflitos internos, eles foram pacientes com aqueles que reclamaram. E quais foram, irmãos, alguns procedimentos que marcaram a conduta daqueles que estavam na liderança ao tomarem conhecimento, né, dessa insatisfação, desse dissabor que havia no seio da igreja? Primeiramente, os líderes não se tornaram defensivos. Eles não tentaram defender a si próprio, justificando o que estava acontecendo no contexto da igreja. Eles não atacaram aqueles que reclamaram. Muitas vezes as pessoas, ao serem questionadas, elas seguem uma linha de pensamento, de atitude, de agir, se apropriam da ideia que a melhor defesa é o ataque. Não, meu irmão, no contexto cristão, entre irmãos, não deve ser assim. Devemos ouvir com atenção, com empatia. O Senhor Jesus disse em Mateus 7, e versículo 12, tudo que você quer que o outro faça, faça você primeiro. Então, quem quer ser respeitado, respeite. Quem quer ser amado, ame. Quem quer ser perdoado, perdoe. Quem quer ser ajudado, ajude. Quem quer ser alcançado pela misericórdia, seja misericordioso. Então, eles não atacaram aqueles que reclamaram. Eles estavam abertos para tomar decisões que promovessem mudança. E depois de ter ouvido tudo, com a direção de Deus, eles tomaram a decisão, sob a orientação do Espírito Santo, de convocar a própria igreja para administrar aquele problema. Eles deram a orientação, mas deixaram a cargo daqueles irmãos a participação na tomada, né, de um encaminhamento que resolvesse aquela situação. Então, os apóstolos, eles não se envolveram de forma direta nesse problema de assistência social, porque aqui o problema era de assistência social, porque eles disseram que seria mais interessante, importante, que eles, os apóstolos, eles estivessem dedicados ao ensino e à oração. Então, era um momento de levantar entre aqueles que estavam ali na igreja, entre os irmãos, novos obreiros. Meus irmãos, é importante nós aprendermos com isso, porque muitas igrejas sofrem, muitos arraiais sofrem com líderes centralizadores, que se sobrecarregam de tarefas, quando eles poderiam muito bem delegar atividades, delegar tarefas e estabelecer novas lideranças, ser um mentor, ser um orientador e conseguir ver naquele irmão, naquela irmã, um possível, né, candidato ao ministério, um obreiro, um irmão, uma irmã que pode contribuir. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce sabendo todas as coisas. Então, todos nós, um dia, precisamos de apoio. Todos nós, um dia, precisamos que alguém olhasse para nós e que, apesar de reconhecer as nossas limitações, nos estendesse a mão, nos desse uma oportunidade, chegasse com a palavra amiga, nos trouxesse uma orientação para que pudéssemos, então, nos envolver de uma forma mais ativa e contribuir para a expansão do reino. Então, os apóstolos, eles não queriam, entenderam que aquele trabalho de assistência social, eles entenderam que
outros irmãos estariam aptos a fazer, mas que eles, como liderança, não podiam perder o foco, a pregação do evangelho, a oração, a edificação da igreja. Então, eles não queriam ajudar a contar e distribuir dinheiro para os pobres. Assim, eles permitiram que as pessoas escolhessem 7 homens para servir na distribuição financeira, e essa decisão, agradou a todos, é o que está em Atos 6 e 5. Então, e apesar deles decidirem, né, que a igreja iria escolher esses homens, eles foram cuidadosos, cautelosos, para então estabelecer as qualificações desses homens que deveriam ser escolhidos. E escolhidos onde? Escolhidos entre os irmãos que ali estavam. Então, eles apresentaram 2 qualificações. Os obreiros que seriam levantados para servir as mesas, para essa prestação de assistência social. Esses obreiros que foram chamados diáconos, eles deveriam ser, primeiramente, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E, além disso, deveriam também ser cheios de sabedoria. Então, observando-se essas qualificações, esses pré-requisitos, para que então fosse estabelecido, né, ali a liderança, então as pessoas ali, a igreja, escolheram entre os irmãos que ali estavam 7 homens, e aqui nós citamos o nome deles: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Todos esses homens tinham nomes gregos. E eu quero chamar a atenção de vocês justamente para o nome dos primeiros, Estevão e Filipe. Porque apesar deles serem chamados para servir a mesa e serem ali instituídos como diáconos da igreja, eles tiveram uma participação muito importante na história da igreja, né? Como pregador, Estevão como pregador, Estevão como mártir, Estevão como alguém que Deus usava na operação de sinais e maravilhas, e Filipe como um evangelista, que levou o evangelho a Samaria. Então, isso mostra, irmãos, que os judeus hebreus tinham muito amor por seus irmãos gregos. Por quê? Porque deixaram eles mesmos escolher. Aqueles que foram escolhidos eram irmãos que tinham nomes gregos, então eles entendiam bem o problema, o que estava acontecendo, e os judeus hebreus, eles deram a esses homens que foram escolhidos, que recebem o nome de diáconos, autoridade para que eles pudessem desenvolver esse importante ministério. Então, como os membros da sinagoga responderam ao conflito? O primeiro conflito que tratamos anteriormente foi o conflito que foi estabelecido no seio da igreja. Agora a gente vai para o segundo conflito, que é o conflito que acontece fora da igreja, entre um desses diáconos, Estevão, e os membros de uma sinagoga. Lembrando que nós estamos analisando o texto de Atos, capítulo 6, versículo 8 a versículo 15. Se você, meu irmão, você, minha irmã, não teve ainda a oportunidade de ler, eu aconselho, dar uma pausa, ler o texto bíblico, para que então possamos prosseguir assimilando melhor aquilo que está sendo proposto, amém? Então, diz assim o texto de Atos 6, versículo 8 a versículo 9. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Lembre-se que Estevão foi escolhido para ser um diácono, mas as qualificações que foram estabelecidas pelos apóstolos, que estavam à frente da igreja, é que os homens escolhidos fossem, primeiramente, cheios do Espírito Santo, e depois, cheios de sabedoria. Então, Estevão, ele era cheio do Espírito Santo e com dons espirituais, com autoridade, com poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
E isso chamou a atenção de algumas lideranças religiosas. E levantando-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. É o que diz Atos, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 9. Alguns pontos importantes nós devemos destacar. Primeiramente, os inimigos de Estevão vieram da sinagoga dos libertos. Outro ponto importante, Estevão, ele fora preso e acusado de proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus, Atos 6 e 11. Fora levado ao sinédrio. Testemunhas falsas o acusaram de falarem contra o templo e contra a lei. É o que descreve Atos 6, versículos 12 ao 14. E ao olharem para ele, aqueles que o acusavam, ao olhar para Estevão, nesse momento em que Estevão estava sendo julgado, acusado, eles viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Algo sobrenatural, visível, chamou a atenção daqueles que o acusavam, Atos 6 e 15. Vamos agora para o segundo texto desta quarta lição, que se deterá no discurso de Estevão diante dos seus acusadores. E nós vamos ler nesse momento, vamos nos deter no livro de Atos, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 53. Meus irmãos, diante daqueles que o acusavam, Estevão precisou fazer a sua defesa, né? Então, o que acontece? Estevão, no seu discurso, ele revê toda a história de Israel. Se você tomar o seu manual de estudos e abrir na página 192 até a página 194, oriento que os irmãos, com atenção, com cuidado, possam fazer essa leitura, conferindo as referências que estão aqui citadas. Isso ajuda a entender. Lembrando, irmãos, que nós estamos estudando a palavra de Deus. É um curso de teologia. Então, devemos ter esse cuidado de ler os textos, não só o manual, mas as referências bíblicas, os textos que são sugeridos biblicamente, as leituras complementares, os subsídios, tudo isso, irmãos, nos ajudará a crescer em graça, em conhecimento. Então, na página 192, temos 15 fatos históricos contados no discurso de Estevão. E nós podemos perceber que Estevão, em seu discurso, ele traça uma linha histórica desde Abraão, desde a chamada de Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, até Salomão, que fora aquele que construiu o templo. Então, Estevão fala de vários personagens, fala de Jacó, fala de Moisés, fala de José, né? E de Davi, e finaliza na concretização de Salomão, que foi a fundação, a construção do templo. Então, alguns pontos importantes nós vamos frisar aqui, tomando por base Atos 7, 51 e 53. Isso aqui já é no finalzinho do discurso de Estevão. Então, no final de discorrer sobre toda essa trajetória do povo de Deus, Estevão chama aqueles que o acusavam de povo rebelde e obstinado de coração, e diz: vocês são iguais aos vossos antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E faz alguns questionamentos. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, vocês sequer obedecem essa lei que vocês tanto defendem. Como resposta, meus irmãos, a esse discurso de Estevão,
tudo o que ele havia relatado diante dos seus opositores, aqueles que o acusavam, eles ficaram enfurecidos. Então, enfurecidos, os opositores rangiam os dentes e taparam os ouvidos para que não dessem atenção às falas, à palavra, à defesa de Estevão. Naquele momento, nos relata o texto de Atos 7,56, que, olhando para o céu, Estevão exclamou, naquele momento de tamanha tensão, em que ele manteve-se íntegro, tranquilo, seguro daquilo que falava, seguro daquilo que defendia, né? Com a sua fé firmada, alicerçada, ele olha para o céu e ele exclama: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Como resposta, arrastaram Estevão para fora, apedrejaram Estevão. E naquele momento, o texto nos diz, em Atos 7,60, que enquanto era apedrejado, Estevão intercedia por seus algozes. Diz assim: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meus irmãos, é importante nós atentarmos na leitura desse texto, que no versículo 58 deste capítulo 7, surge um personagem que nas próximas lições, daqui a alguns momentos, em breve, nós iremos estudar sobre ele. Diz assim, Atos 7,58, e expulsando-o da cidade, ou seja, expulsando Estevão, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa é a primeira referência bíblica que apresenta Saulo, o jovem da tribo de Benjamim, zeloso pela lei de Deus, zeloso pelas coisas de Deus, que por não entender tornou-se ferrenho perseguidor da igreja, que no caminho de Damasco tem um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, encontro esse que muda a sua vida, que muda a sua compreensão, sua percepção quanto aos do caminho, quanto a Cristo, e a partir de então, o perseguidor torna-se perseguido. Então, meus irmãos, podemos entender, concluindo esta lição, que a morte de Estevão marcou o início de uma grande perseguição que fez com que a igreja se expandisse para além de Jerusalém. A partir desse momento, com essa perseguição, com a morte de Estevão, se levanta Saulo de Tarso perseguindo, assolando. Então, os discípulos